Operações com conjuntos em SQL. Pessoal, a linguagem SQL ela foi derivada das operações da álgebra relacional. Sim, aquelas operações da álgebra que nós vemos em matemática quando estamos trabalhando com conjuntos, aquelas mesmas operações, seleção, projeção, união, diferença, intersecção, produto cartesiano, junção e divisão, essas mesmas operações elas deram origem à linguagem SQL, tá? Então a linguagem SQL ela não foi uma linguagem criada do nada, tá? A SQL ela foi projetada de tal maneira que os seus componentes o seu funcionamento fosse baseado nas operações da álgebra relacional que a gente aprende na teoria de conjuntos na matemática, tá ok? Então veja, quando nós trabalhamos com o comando select, então veja, se eu tenho aqui o comando select da SQL, nós temos aqui o comando select. O comando select ele serve para eu projetar alguma informação de uma tabela. Então nós temos, normalmente, né, a sintaxe do comando select ela é assim, né? Tá, então aqui eu tenho os campos, aqui eu tenho a tabela, e aqui eu tenho as minhas condições de busca. Tudo bem? Então eu tenho aqui um comando select padrão. O comando select, pessoal, ele foi criado baseado então nas operações da álgebra. Então quando aqui essa parte do select, a primeira linha do select, ele é equivalente à operação de projeção lá da álgebra relacional. O from é o local em que os dados se encontram, tá? Em que os dados se encontram, tá? O where ele é baseado na operação seleção da álgebra relacional, tá? Então, ó, o select, o primeiro lugar do select, a primeira linha é a operação de projeção da álgebra. O from é o local onde os dados estão armazenados, os dados se encontram. E o where é a minha condição de seleção, ou seja, quais dados eu vou buscar, tá? Então, por exemplo, ó, se nós fôssemos comparar uma instrução select dessa maneira aqui, ó, suponha, tá, que eu tivesse aqui, ó, select nome from
aluno, where, vamos pôr aqui de azul, idade maior ou igual a 18 anos, né? Isso em álgebra, pessoal, ficaria uma coisa assim, ó. Project nome da onde idade maior ou igual a 18 anos, da tabela aluno, tá ok? Então, ó, essa consulta aqui de baixo em álgebra é equivalente à consulta de cima em SQL, tá ok? Então, o que vocês têm que saber daqui? Que a SQL foi criada a partir das operações da álgebra relacional, tudo bem? Bem, continuando aqui na nossa apostila, então a gente vê o seguinte, ó, que ó, a projeção é o comando select, a seleção é a cláusula where, uma junção é uma operação de inner join da linguagem SQL, um produto cartesiano da álgebra é a mesma coisa que eu fizer o from sem colocar a cláusula where, tá ok? Bem, agora partindo para a SQL, além desse exemplo que eu dei para vocês, ela contém alguns operadores de conjuntos que eu posso usar para extrair dados das minhas tabelas. Então veja, quando eu vou usar operações da álgebra para juntar duas tabelas, por exemplo, eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Que cuidado é esse? O cuidado é que eu tenho que tomar cuidado com relação à compatibilidade de domínio entre os campos. O que é isso? Compatibilidade de domínio. Quer dizer o seguinte: na hora que eu vou juntar duas tabelas, por exemplo, com a operação união, que a gente vai ver já agora, a seguir, eu vou colocar, se eu tiver um campo chamado nome do tipo varchar, se eu for juntar com outro campo embaixo dele, também tem que ser do tipo varchar. Se eu vou juntar campo idade, que é do tipo inteiro, a tabela que eu vou juntar embaixo também tem que ser do tipo inteiro, entendeu? Compatibilidade de domínio. Então veja, para ficar mais fácil nosso entendimento, a operação união ela é feita, né, pelo comando union, e ela permite o quê? Que nós vamos adicionar registro de duas tabelas, tá? Então eu vou adicionar registro de uma tabela em uma outra tabela e vou produzir uma terceira tabela, tá? Então veja, olha aqui, monte um relatório em que os nomes dos instrutores e alunos cadastrados no banco de dados, garanta que os nomes repetidos sejam eliminados. Então vamos entender o que eu quero fazer, ó. Suponha que eu tenho aqui, ó, veja, eu tenho aqui a minha tabela, ó, instrutor, formado por esses quatro campos aqui, tá ok? Então eu quero juntar os nomes dos instrutores e eu quero juntar com o nome dos alunos, ó. Então eu quero juntar o inst nome com o alunome. Eu quero que apareça um embaixo do outro, uma sequência. Até então, o que nós vimos, pelo que nós aprendemos do comando SQL, nós não conseguimos fazer isso. É diferente da junção que liga duas tabelas na horizontal. Aqui nós vamos adicionar duas tabelas na vertical, tudo bem? Então veja, ó, então eu vou juntar aqui, ó, eu vou juntar o nome do instrutor
com o nome do aluno. Olha aqui. Ó. E detalhe, se eu der um select só na tabela aluno, eu vou ver que eu tenho dois Marcos, tá ok? Dois alunos chamados Marcos. Foi feito de propósito, tá? No momento em que eu passei, ó, eu fiz a operação de união, ó, união, eu eliminei o Marcos, ó, tá? Esse Marcos Silva aqui é outra coisa, é um outro registro. Mas se eu tivesse dois Marcos, eu tenho dois Marcos, somente um apareceu. Agora, se eu usar o comando union all, ele faz a mesma coisa, porém ele não elimina os repetidos. Olha aqui. Perdão. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Olha aqui. O marco apareceu, ó. Mas que marcos são esses? Se eu vir aqui e der um select na tabela aluno, ó, olha aqui, eu tenho dois Marcos, ó. Um que mora na rua Itália, outro que mora na rua América. Tudo bem? Com o Union eliminou um dos Marcos, tá? Veja, eu posso usar diversos campos fazendo a união, tá? O importante é os campos que eu vou colocar um embaixo do outro, né? Como assim um embaixo do outro, professor? Ó, quando eu faço aqui, ó, percebam bem, ó, que esse daqui está em cima e esse aqui está embaixo. Eu poderia colocar vírgula e colocar outros campos, mas desde que no select de baixo eu também colocasse os outros campos. Tudo bem? Tá ok? Operação intersecção. A operação intersecção, ela funciona o seguinte: pensando lá no conjunto operação de conjunto. A operação intersecção, ela vai trazer os dados em que são semelhantes a dois conjuntos, não é isso? E que a intersecção é aquele valor que pertence a dois conjuntos, tá? Então a intersecção em SQL é o comando intersect. Então, por exemplo, eu quero desenvolver uma consulta que preenche uma página em HTML com os nomes homônimos de professores e alunos. Então veja, eu vou trazer aqui, ó, olha o que eu vou fazer aqui, mais fácil. Ó, intersect. Não trouxe. Eu não tenho nenhum aluno com o mesmo nome de instrutor. Mas eu tenho select nome cliente from cliente. Eu tenho select nome vendedor from vendedor. Então eu tenho aqui, ó, o José. José, ele é vendedor e ele é também cliente. Então, se eu fizer a seguinte consulta, ó, se eu fizer, tá, intersect vendedor, olha aqui, ele trouxe o Maurício e o José. Porque o Maurício e o José são homônimos tanto de cliente quanto vendedores, tá ok? Então o intersect ele faz isso, ele consegue trazer para mim os nomes que
que estão em ambos os conjuntos ao mesmo tempo, tá ok? Eu também consigo saber aqui, por exemplo, ó, o código. Então, por exemplo, ó, em uma grid de um form de uma aplicação bancária desktop, deve ser preenchida com os dados de uma consulta que traga os códigos dos clientes que possuem conta, tabela depositante e também empréstimo, tabela devedor. Então eu quero saber cliente que possui conta bancária e que possui empréstimos também, tá? Então como é que ficaria essa consulta aqui, ó? Ó. Então o código do cliente na tabela depositante é o 6 e ao mesmo tempo também na tabela devedor é o 6. É o 6 e o 1. Esses dois clientes possuem tanto conta bancária quanto empréstimo, tá? E por fim a operação diferença. Veja, a operação intersect, pessoal, é a mesma coisa da operação in. Veja, se eu usar o operador in, ó, ele traz também para mim, ó, os dois clientes, tá? Então o SGBD provavelmente ele deve ter implementado a mesma função, tá? Para esses dois operadores aí, tá? Tanto o intersect quanto o in. Tá? Normalmente nós usamos mais o in, mas pode haver casos que você precisa trabalhar com intersect, tá ok? E a operação diferença de conjunto também é o comando except. Olha, eu quero, por exemplo, o código dos clientes que possuem conta, mas não possuem empréstimos, tabela devedor. Então, ó, olha aqui. Então, esses são os clientes que possuem conta, mas não possuem empréstimo. Tá? E o comando notin, ele tem o mesmo resultado do comando except. Se eu usar aqui, ó, se eu usar aqui o notin, olha aqui, notin, ó, ele trouxe os dados, mas detalhe, ó, por algum motivo aqui, o notin, ó, ele não eliminou dados repetidos, tá? O comando except, ele fez o que para mim? Ele já eliminou dados repetidos. O notin, ó, ele não eliminou esses dados repetidos, ó. Ok? Mas o notin ele funciona da mesma maneira que funciona o except, tá? Mas temos que tomar cuidado aqui porque o notin ele não eliminou os repetidos, tá ok? Bem, pessoal, a gente se vê na próxima aula.